gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro, e eu vou fazer a atualização do mês de setembro. Estou um pouco atrasada, porque eu estava viajando, cheguei de volta na terça-feira, mas só hoje eu estou conseguindo gravar. Eu sou a Rafa, esse é o Coisa de Vó Bordados e o Flastube de número 9. Então vamos aos bordados. Eu não fiz muita coisa no mês de setembro, não rendi tanto quanto eu gostaria. Foram só 48 horas de bordado no total. Bati no microfone, desculpa. Foram 48 horas de bordado total do mês e dos 30 dias eu bordei apenas 24. Então eu fiquei 6 dias sem bordar no mês de setembro. Mas eu consegui terminar algumas coisas menores e consegui dar algum progresso nos bordados que já estavam em andamento. E também eu comecei 3 novos bordados. Então vamos lá. O primeiro que eu finalizei foi o marcador de páginas Just One More Chapter, que tinha ficado começado do mês passado. Gente, o tecido é todo recortado, é um microetamine. E eu não vou tirar as coisas dele enquanto eu não terminar de usar ele inteiro, porque eu odeio bordar em tecido pequeno. Então, por exemplo, se eu for tirar esses dois que estão prontos, vai me sobrar só essa faixinha aqui. Aí eu não gosto. Então, vamos lá. Eu terminei o... Deixa eu dobrar, que daí vocês já estão vendo spoiler do próximo. Eu terminei o Just One More Chapter, que é da Emma Congdon. Ele é de uma revista Cross Stitcher. E eu fiz esse aqui. Eu comecei e finalizei. Ele levou... Esse aqui eu levei 2 horas para finalizar o que faltava dele. Esse aqui eu fiz em 3 horas. Eu não estou conseguindo mostrar direito. Deixa eu dobrar mais. Esse aqui eu fiz em 3 horas. Bookworm. Esse aqui é um gráfico gratuito da Caterpillar Cross Stitch. Quando você se inscreve na newsletter deles, você recebe no e-mail o acesso para você baixar um e-book com vários gráficos gratuitos. Tem um que é da senha do Wi-Fi da casa, que fica bem legal de bordar também. E esse aqui eu já quis fazer porque eu estou numa vibe muito marcador de livro. Inclusive já tem mais um pingado aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, que a iluminação não está muito boa, hoje está chovendo aqui em Curitiba. Mas ele diz I like big books. E daí aqui embaixo tem uma prateleirazinha de livros. Já deixei ele pingado para fazer esse mês. E já deixei pingado também nesse mesmo tecido. Esse é o do Tolkien, né? Aí eu já deixei pingado o do Shakespeare. Para eu fazer agora nesse mês de outubro. Então eu finalizei esses 2 marcadores, quem tem curiosidade de ver avesso. Esse aqui eu bordei na horizontal, porque eu bordo com a agulha na vertical, né? Aí eu quis testar o método da Isa e da Lu, de bordar com a agulha na horizontal, porque o ponto fica mais bonito, e eu gostei muito. Só que 20 anos praticamente bordando com a agulha na vertical, né? Vai demorar um pouquinho para eu me acostumar a bordar com a agulha na horizontal. Mas nos bordados menores eu tô fazendo assim para testar. Deixa eu mudar meu microfone de lugar que eu tô batendo toda hora nele. O outro que eu finalizei foi... Eu vou ter que pôr foto, porque eu já enviei ele para minha irmã. Então, enquanto eu falo aqui, vou pôr a foto na minha cara para vocês verem. Foi a toalha de rosto da minha irmã, que é um gráfico da revista Ponto de Cruz e Crochê Banho, a revista de número 25. Ele era com essas flores, né, verdes e rosas, são cores muito bonitas. Foi meio demorado de fazer, mas é um gráfico bem fácil e eu gostei muito do resultado. Para finalizar o que faltava, eu levei 9 horas. E o último que eu finalizei, lá na praia já, eu fui para a praia acho que dia 20 de setembro, 21, e fiquei até dia 8. Mas antes que vocês pensem que eu fiquei passeando,
eu e meu marido fomos fazer uns reparos na casa da minha sogra, então não foi exatamente uma viagem de passeio, apesar da gente ter aproveitado bastante. Teve vários dias que choveu, que fez frio, mas mesmo assim foi bem legal. Foi esse aqui. Esse aqui, ele é... Deixa eu pôr alguma coisa atrás para não ficar... A luz aí vocês não conseguem ver. Deixa eu pegar, acho que uma folha dá. Só para fazer um fundo aqui. Aí fica mais fácil de vocês verem. Esse aqui era o Sal de 20 mil seguidores da Rica de Maru. Lá no Instagram ela divulgou e aí ela ia postando as partes no blog e eu fui baixando, né? Fazendo. Aí o que faltava para eu fazer? Essa ratinha com essa meada de linha. Faltava o ponto atrás aqui. Peraí, não tô conseguindo mostrar. Aqui. Faltava o ponto atrás aqui, que é a linha, né, saindo da agulha, e aqui a linha saindo da agulha que tá no agulheiro. E o agulheiro é a tampa do pote de botões. Aí faltava essa ratinha com a meada de linha e a agulha. E faltava também a parte da frase aqui em cima. When you stitch, you remember me. Quando você bordar, lembre-se de mim. Esse foi o resultado final. Ainda não lavei e nem passei. Só terminei de bordar mesmo. Aí, de finalizado, são só esses. Aí agora eu vou mostrar para vocês, antes de mostrar os bordados que já estavam iniciados, eu vou mostrar os que eu comecei. Vou mostrar os que eu comecei. O primeiro que eu comecei em setembro foi esse aqui. Tô fazendo um molhinho. Dá a impressão que não tem cor, né, gente? A cor ficou bem próxima do linho. Mas ele chama Secret Garden, ele é da Cross Stitcher e é da... eu acho que ele é da Emma Condon. E ele é uma varanda. Então essa parte de cima é meio que a parede, né? Então é para ser mais neutro mesmo. E aí depois aqui vai a janela, que é azul. Eu vou pôr uma foto dele aqui para vocês verem. E é uma janela cheia de flores. Então vai ficar bem bonito. Eu comecei esse aqui pro Bordando a Primavera, que foi a nossa hashtag de setembro. Só que, claro, né? Com 1000 coisas ao mesmo tempo, isso foi o máximo que eu consegui fazer dele. E a Fer tá fazendo ele também, só que ela começou de baixo para cima. E até eu tava vendo o Flosstube dela, eu acho que ela vai começar de novo, que ela não tá gostando muito de como tá ficando, porque ela tava fazendo no Aida 14, e o Aida 14 é compatível com o nosso micro etamine, né? E a Fer não gosta de micro, então eu acho que ela vai começar de novo. O segundo que eu comecei em setembro foi o Harry Potter Giant Version da Clouds Factory. Ele é enorme. Eu teci o tecido com café, usando uma técnica que a Ana me ensinou. A Ana é de Portugal e ela mora na França. E ela tá bordando junto com a gente, tá? Eu, a Fer, do Entre Linhas, a Casey e a Ana. Nós 4 estamos bordando junto. A gente começou junto, cada uma tá num ponto diferente do bordado. O que eu tenho até agora é isso. Tá todo amassado. Aqui, deixa eu ver se eu consigo dobrar para mostrar melhor para vocês. Olha, tudo isso. Eu tingi um corte de meio metro por 1,40, né, que é a largura padrão do tecido. Tingi com café. E aí a Ana me mandou um vídeo que ensinava a colocar no forno. Só que eu fiz errado, eu pulei etapas, porque eu tenho pressa. Não tenho paciência igual a Fer, que deixou de molho a noite inteira, depois ela enxagou até sair toda a água de café para depois pôr no forno. Eu tirei da água com café e coloquei no forno. Aí depois eu quis lavar para ver se ia soltar a tinta. E realmente soltou, porque eu não tinha enxaguado ele.
Aí eu dei uma lavada, saiu um pouco de tinta, daí eu voltei ele no forno. Então não tem como eu dizer que eu tive a experiência completa do tingimento café mais forno. Tá passando um helicóptero. Não tenho como dizer que eu tive a experiência completa porque eu pulei etapas, então eu vou ter que refazer esse tingimento em algum momento, em algum outro tecido, só para eu ver o resultado certinho. Mas o que eu fiz? Vamos lá. O que eu fiz foi o seguinte: eu comecei do canto superior esquerdo, então toda a borda dele é com essas folhas nas cores das casas. Então aqui é lógico remetendo a Grifinória, né, que é vermelho e amarelo, vermelho e dourado. Aí a parte central aqui, azul, é remetendo a Corvinal. Aí ele vem pra cá e aqui era verde. Vai fazer outro canto igual esse vermelho, só que em verde. E eu não tinha o verde. E eu queria fazer toda a borda primeiro, mas como eu não tinha o verde, eu tive que pedir. Eu desci aqui para os banners das casas. Deixa eu dobrar de novo. Eu desci para os banners das casas. Aí eu fiz o banner da Grifinória, que tem o G aqui da Grifinória, o leão e as cores da casa, né? E fiz o banner da Lufa-Lufa. Para nós é Lufa-Lufa. Em inglês é Hufflepuff. Então, o que tem aqui é um H de Hufflepuff. E daí as cores da Lufa-Lufa, que são amarelo e preto, e o texugo, que é o animal que é o símbolo da casa. Aqui, gente, não parece, mas para fazer esse G é cheio de meio ponto. E tem meio ponto tanto no preto, que faz o G, quanto nesse tom de palha, que faz o fundo do banner. E essas bolinhas aqui são douradas. Só que a própria tabela do gráfico dá a opção de você fazer com o 1001. E é o que eu estou fazendo, porque eu não vou ficar sofrendo com linha metalizada, que eu não gosto. Inclusive, a próxima parte que eu fiz, que é o Harry Potter e as chaves aladas. Nossa, tá dando muita sombra, peraí. Aqui, o HP, né, de Harry Potter, a perninha do P tem o raio. E aqui são as chaves aladas que ele precisa capturar para dar sequência. Deixa eu tirar essa agulha daqui. Que ele precisa capturar lá na Pedra Filosofal. Eles passam por aquela parte que tem provas, né? Que são feitiços e proteções que os professores colocaram para proteger a Pedra Filosofal. E uma das provas é a captura das chaves aladas. E como o Harry é apanhador, né, da Grifinória, a posição que ele joga no campo é justamente para apanhar o pomo de ouro, ele não teve dificuldade nenhuma em capturar as chaves, a chave alada que abria a porta para continuar a tarefa, né, de conseguir a pedra filosofal. Então, isso é o que eu fiz até agora. O tecido, acho que não aparece muito para vocês, principalmente pelo fato dele estar amassado, né? Ficou bem manchado, com um manchado bem bonito. Não vai aparecer. Eu vou ver se eu consigo fotografar ele para mostrar para vocês. Aí eu coloco lá no Instagram, Coisa de Vó Bordados. Esse foi o segundo que eu comecei. O terceiro que eu comecei foi um da Emma Condon, que eu comprei, que é Home is Where the Heart Is. Ele é cheio de contorno. Ele é inteirinho contornado, não tem um elemento no gráfico que não seja contornado. Vou pôr uma foto aqui para vocês verem como ele vai ficar. E algumas cores eu não tinha também, então eu fui fazendo com as cores que eu tinha. São as que pedem no gráfico, mas eu não tinha todas. Então, com o que eu tinha, eu consegui fazer essas 3 borboletinhas. Que, na verdade, são 2 borboletas e uma libela. E como vocês podem ver, ó, é tudo contornado. E aqui é a libela. Tudo contornado. Aí, esses são os 3 que eu comecei. Aí, os meus projetos em andamento, que eu dei continuidade. O primeiro deles foi o Sewing Cats.
O Seal Enquetes eu já estava em 50%. Estou em 52,05% agora. Ah, o Harry Potter, gente, da versão gigante. Eu bordei 12 horas nele durante o mês de setembro e fiz 3.790 pontos. O Secret Garden, que é aquela varanda, eu bordei 4 horas. E o Homes Where the Heart Is, que é o das borboletinhas, eu bordei 1 hora só nele. O Seal Enquetes eu bordei 5 horas nele e eu fiz só 166 pontos. Por quê? Porque eu comecei a fazer o contorno. Porque eu fiquei imaginando que se eu deixasse toda a parte do contorno pro final, provavelmente eu não ia fazer. Não que eu não fosse realmente fazer, mas eu ia enrolar para fazer, porque contorno é chato, né, gente? Então, o que eu fiz? Eu contornei o máximo que deu da parte que eu já tinha pronto, dos 50% que eu já tinha pronto. E aí ele tá assim. Vou tentar aproximar para vocês verem, porque só da stitch, gente, quando a gente contorna, é outro efeito. Ó. O novelo de lã, esse cobertor ficou muito fofo. Aí aqui tem os 2 gatinhos, o amarelo e o cinza. E aqui tem o gatinho branco e o novelo verde. Aí eu já contornei também a roda da máquina, o novelo que tem aqui em cima. E eu sei que não é um cobertor lá embaixo, né, gente? É um tecido de quilt, provavelmente. Eu não entendo muito dessas coisas de quilt. Mas não parece um cobertorzinho em cima dos gatos? É muito fofo. E daí aqui em cima tem esse outro tecido que também é lindo. Eu já comecei a contornar aqui a parte do debrum dele. E já comecei a contornar o gatinho. Só que aí eu tava cansada de contornar. E os 166 pontos que eu fiz foi nessa parte aqui. Que eu acredito que seja o bastidor que tem na parte de cima ali, né? Que o gatinho tá... É um gatinho de costa aqui, ó. Já dá pra ver a patinha dele. Perninha, o rabo. E aqui eu acho que já é o começo do bastidor, que tem ali pertinho dele. Então, isso foi o que eu fiz no Seal Enquetes. É assim que ele tá, por enquanto. Aí o outro, que vocês já estão cansados de ver aqui também, é o Ballet School. Também só da Stitch. Por enquanto, eu só fiz 2 bailarinas. Nesse mês de setembro, eu bordei 2 horas nele e fiz 55 pontos. Também por causa do contorno. Estou em 32,09%. O que eu fiz? Os 55 pontos era para terminar a sainha dessa bailarina aqui. Tinha uma partezinha aqui que não dá pra ver, porque é branco no branco, né, gente? Mas essa parte aqui faltava ser preenchida. Então, eu preenchi essa parte, terminei de contornar as pernas dessa bailarina aqui que faltava, contornei a sapatilha, contornei toda essa bailarina aqui, toda não. A linha tá até pendurada aqui, ó, do jeito que a Lu gosta, porque falta contornar essa parte da saia. Mas eu contornei praticamente inteira e já fiz o contorno desse gatinho fofo aqui. Porque como diz a Lu, todo Toda Stitch tem um gato socado. Por enquanto tá assim. Aí o próximo foi o Chris Redfield, que é um personagem do jogo Resident Evil, que eu tô fazendo pro meu marido. É o personagem preferido dele. Meu Deus, tá muito amassado. É o personagem preferido dele na franquia por ter um passado militar. Então vamos lá. Deixa eu arrumar as linhas penduradas para prazer e satisfação da Lu. E... Nossa, tá muito bonito em vídeo. Bordando, que a gente fica com o bordado assim na cara e só um pedacinho assim no bastidor, a gente não tem dimensão de como tá ficando. Aí quando a gente faz assim, ó, já dá pra ver os batimentos cardíacos. Inclusive eu cheguei até o fim, então a largura dele é essa. Já tá, aqui é o início, aqui é o fim. Cadê? Início e fim, ele vai ficar dessa largura. Aí, esses quadradinhos aqui do monitor, eu acho que falta mais duas carreirinhas aqui. Aí nessa parte aqui do início, deixa eu dobrar.
Nessa parte aqui, eu acho que vai mais 2 ainda para baixo. Mais 2 gominhos desse para baixo. Mas nessa parte do final aqui, ele para aqui mesmo. Ele já para aqui. Eu tenho que descer com essas partes, lógico, né? Mas ele para aqui, porque aí aqui vem um quadrinho que diz a condição dele. Né? Se ele recebeu muito dano dos inimigos aqui, ele vai ficar no caution, no danger, né? Tá perigoso morrer o personagem. Mas no gráfico tá como fine. Ele tá bem, tá com a saúde boa. Então, isso é o que eu consegui do Chris. Eu trabalhei nele por 6 horas, fiz 1.674 pontos pretos, todos eles. Vocês sabem como eu amo bordar preto. E pra falar bem a verdade, de pertinho, a cobertura não é boa. Eu sei que depois que lavar melhora, mas de pertinho começa a me irritar. Mas quando a gente olha assim, ó, dá nem pra ver que a cobertura não tá boa. Tá maravilhoso. Tô gostando muito de fazer isso. Eu estou em 31,57%. Vamos ver se eu chego até 50% até o final do ano, né, gente? O próximo que eu fiz foi a Biblioteca de Hogwarts. E vocês quase não vão ver progresso nele, porque eu não sei se vocês lembram que no Flostube passado eu falei que eu não estava gostando das cores. Por quê? A armação do óculos e o cachecol eu estava fazendo com o 1005, que era na conversão, que é DMC, né, gente? Só que a gente não tem dinheiro para ficar comprando DMC, que aqui no Brasil não é barato, que nem é lá nos Estados Unidos. E aí eu fiz a conversão para Anchor, como eu sempre faço, só que sugeria tanto a 1005 quanto a 19. Como eu tinha pouco da 19 e tinha bastante da 1005, uma meada fechada, eu falei, vou fazer com a 1005. Só que aí, como eu tô fazendo no Etamine preto, que eu tingi, tava puxando muito pro malva. E não tava ficando um vermelho grifinória. Então, eu comentei no último Flostube que eu tava pensando em desmanchar e foi o que eu fiz. Então, o progresso é praticamente o mesmo. Eu desmanchei a armação do óculos e eu desmanchei toda essa parte aqui que estava pronta. Aí eu refiz a armação, refiz essa parte e desci aqui, ó. Então, de progresso real que vocês não tinham visto ainda, é só esse biquinho aqui do cachecol e essa parte aqui que desceu, que aqui eu já acho que é a lombada de um livro, que o cachecol vem pra cá. Aqui acho que é a lombada de um livro. E daí ele tá assim, mas pelo menos agora tá com a cor certa. Agora eu tô feliz com a cor. Eu trabalhei nele 1 hora, tirando o tempo que eu levei para desmanchar, né? Para refazer a parte que eu desmanchei, eu levei 1 hora e fiz 407 pontos. Eu desmanchei, acho que 360 pontos mais ou menos, que daí eu refiz e fiz mais essa partezinha aqui. Aí, só tenho mais um para mostrar para vocês, mais 2. Eu trabalhei bem pouquinho, meia hora, no calendário do advento, que eu tinha a intenção de fazer 2 dias por semana. Que inocente, né, gente? Que eu ia conseguir fazer 2 dias por semana, só se eu me dedicar só a ele. Porque mês passado eu fiz, né? 2 dias na primeira semana. Só que aí esse mês, tudo que eu fiz nele em meia hora foi a moldura do dia 3. E eu nem fiz completa ainda, porque falta a parte branca aqui, ó. Então eu só fiz a parte branca em cima, embaixo e as florzinhas vermelhas ali. Tudo que eu fiz nele esse mês. Esse mês eu não tava muito afim de bordar no linho, pra falar bem a verdade. O linho é uma delícia de bordar, mas você tem que estar inspirada, senão pega fio a mais na contagem de ponto, aí vira uma coisa. E o último que eu tenho para mostrar para vocês, gente, é o dos livros. Só que eu fiz também meia horinha nele só e fiz 155 pontos naquele tom mais escuro. Deixa eu ver se eu pego. E para ser bem sincera com vocês, eu estou contemplando a possibilidade de recomeçar ele. Porque, olha isso, gente. Olha o tamanho disso. E isso é a largura. Eu comprei 1 metro e ele é 1 metro por 1,40, né?
de 1,40 m. Ó, a grade vem até aqui. Eu acho que sobrou... Vou medir. Vou medir quanto sobrou de 1,40 m. Peraí. 45 centímetros. Ou seja, ele tem praticamente 1 metro por 1 metro. Ele tá muito grande. Aí eu estou contemplando a possibilidade... Deixa eu dobrar aqui, mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu fiz 155 pontos nessa cor mais escura aqui, ó. E eu acredito que tenha sido bem isso aqui mesmo que eu fiz. Parece que não tem 155 pontos aí, mas tem. Toda essa parte mais escura aqui. E por enquanto é só isso que ele é, né? Uns pontinhos espalhados. Nessa brincadeira aqui... Quero ver, vou ficar no celular. Tem... Esse aqui, gente, é Pink Lily Designs. E esse gráfico em particular eu ganhei num sorteio do Instagram. Eu tenho outro dela que eu comprei, mas esse eu ganhei. Até agora eu fiz 1.162 pontos, 1,34%. Então, se eu for recomeçar ele no microetamine, a hora é agora. Só que, por que eu estou considerando, mas não tenho certeza se eu vou fazer isso? Porque isso aqui é DMC, gente. Eu vou desmanchar 1.000 pontos feitos com DMC. Vocês sabem quanto custa cada ponto desse aqui? Cara, DMC é caro. Então, eu não sei se eu vou recomeçar ou se eu vou fazer aqui mesmo. Porque eu pensei o seguinte, se eu fizer no microetamine, ele vai ficar ligeiramente menor e eu vou economizar bastante linha. Porque no microetamine eu bordo com um fio. Então, ao passo que, por exemplo, dessa cor aqui, eu preciso de 3 meadas no etamine normal, no microetamine uma meada vai dar. Porque além de os pontinhos serem menor, eu uso um fio só. Então eu estou considerando isso. Eu vou desperdiçar o que eu já fiz aqui e são, sei lá, umas 4 horas de trabalho que eu tenho aqui. Mas se eu fizer no microetamine, ele vai ficar menor, eu vou ficar mais feliz, porque ele está muito grande, eu não tenho nem onde pôr ele atualmente na minha casa, não tenho parede para ele, quando ele estiver pronto. E eu vou economizar em linha ainda, porque daí eu não vou precisar ficar comprando 3, 4 meadas da mesma cor, eu posso comprar no máximo 2. Então eu estou considerando usar esse aqui para outra coisa e recomeçar ele no microetamine. Mas é isso, gente, tudo que eu fiz esse mês. Como eu disse, não foi muita coisa. Eu fiquei 10 dias praticamente fora de casa. E é claro que eu levei tudo isso que eu mostrei para vocês, com a exceção dos livros, né? O último que eu mostrei agora, que é dos livros, todos os outros eu levei. Então eu fui fazendo até um rodízio lá na praia. O da ratinha, esse aqui, eu terminei lá na praia. O marcador de páginas do Bookworm, eu terminei lá na praia. Esse aqui. E fiz um pouco do Sewing Cats lá, fiz bastante do Harry Potter. Eu fui fazendo umas coisinhas lá. Inclusive tem coisas que eu fiz e já tinha começado outubro, então vai ficar para vocês verem no próximo mês. O de Halloween que eu comecei lá. E a toalha que eu comecei lá, eu só vou poder mostrar para vocês mês que vem se eu já tiver finalizado ela, porque é encomenda da minha irmã, mas é encomenda surpresa. Eu que decidi qual era o desenho que eu queria fazer. Ela não sabe, minha outra irmã sabe, mas a dona da toalha não sabe. Mas tenho certeza que ela vai gostar. E aí, é isso. Tudo que eu fiz. Foram, como eu falei para vocês no início do vídeo, 24 dias, 48 horas. Então, é pouquíssimo, né? Se você for ver, 2 horas por dia, mais ou menos, eu bordei. Mas, mesmo assim, eu tô satisfeita. No total foram 6.247 pontos contados, porque os projetos do calendário do Advento, da varanda do Secret Garden, Homes Where the Heart Is, que é o das borboletinhas, o Bookworm, o Just One More Chapter, a toalha da minha irmã e o sal da ratinha, da Rica de Marula, não tem a contagem de pontos porque não estão no Pattern Keeper. Eu até considerei a possibilidade de ir contando conforme eu vou fazendo para ter uma contagem mais real para vocês. Mas
eu me perco, porque daí eu vou contando. Aí na hora de voltar, ao invés de eu voltar quieta, eu volto contando de novo. Aí eu dobro a quantidade de pontos. Aí não vai ficar nada real também, vai ficar exagerado. Eu até considerei também pegar, por exemplo, o Bookworm, que eu fiz ele inteiro. Ah, vou pegar o gráfico e vou ver no gráfico quantos pontos tem. Mas aí é muito trabalho e, por mais que seja legal a gente ter essas estatísticas, a gente não precisa realmente delas, né? Eu gosto de ter, mas de uma forma que seja fácil e leve também. E o ArtGestão me ajuda muito nisso. E o Pattern Keeper. Porque aí o Pattern Keeper você vai imputando conforme você vai bordando. Então você consegue ter a contagem do dia. Mas no aplicativo não tem uma opção de quantos pontos eu bordei esse mês. E aí entra o Arte Gestão, porque daí todo dia eu bordo, vou lá e gravo no Arte Gestão. Aí no fim do mês eu puxo o relatório, aí eu consigo saber quantas horas eu bordei, quantos pontos eu fiz em cada bordado, que tem a contagem de pontos, quantas horas eu fiz em cada projeto. Aí ajuda bastante. Inclusive, para quem está interessada no Arte Gestão, que eu recebi mensagem de várias meninas perguntando e pedindo e querendo, ele está bem próximo de ser liberado para vocês uma versão beta, né? Vamos dizer assim. A gente está deixando ele o mais redondo possível, eu e meu marido, para eu sou a primeira tester, né? Então eu vou usando e o que eu vou achando que dá para melhorar, eu vou passando para ele. As partes que dá para melhorar, que dá para acrescentar alguma coisa. Então eu estou tentando deixar o mais redondo possível para as necessidades de uma Stitcher, para daí eu liberar para vocês. E aí, claro, a hora que eu liberar para vocês usarem, eu vou liberar com convite, né? Aí vocês entram lá, colocam o código do convite, cadastram seus projetos e comecem a usar e aí eu vou querer um feedback de vocês, um retorno de vocês, para vocês me dizerem que, ó, Rafa, aqui fica legal se fizer isso, se mudar aquilo, porque aí a gente vai finalizando ele junto. Porque apesar de eu ser uma Stitcher, eu não sou a Stitcher, né? Então, junto a gente cresce mais. Isso era tudo que eu tinha para mostrar, isso era tudo que eu tinha para falar para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tomara que em novembro eu consiga fazer a atualização mais no início do mês, né? Não no dia 10 como eu estou fazendo agora. Agora eu vou editar o vídeo, vou tentar subir para vocês, mas acredito que só amanhã, sexta-feira, porque a parte de editar demora. E eu ainda tenho que terminar de colocar as coisas em ordem, então eu acho que eu consigo liberar para vocês amanhã. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, bons bordados, fiquem bem. E para quem quiser ir acompanhando tudo que eu vou fazendo antes das atualizações por vídeo aqui, é só me seguir lá no Instagram, @coisadevóbordados. E se você gosta de ver os vídeos aqui, mas ainda não é inscrito, você pode se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que você acham que vão gostar desse tipo de conteúdo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.